Oi, gente, seja muito bem-vinda à gravação da minha defesa de mestrado, né? A defesa da minha dissertação. Vim mostrar para vocês tudo que eu pesquisei durante esses 2 anos, né? Divulgando os meus resultados e também possibilidades para o futuro. Eu ainda tô com marca de quem chorou, então essa gravação tá sendo, esse vídeo que eu tô fazendo agora, né? Tá sendo basicamente para poder dar um contexto para todo mundo. Foi feita a gravação da minha apresentação, que acabou tendo um probleminha, então vocês não vão conseguir ver o slide, infelizmente. Mas a minha fala acaba, né, que contempla muita coisa do que tem no slide. E o final, que é o resultado, né? E aí eu tirei as orientações da banca, que foram 4 doutores, expertises da área, né, de saúde mental, violência e da metodologia quantitativa. Então vamos lá? Vamos lá ver. Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu vou estar dando início hoje, dia 9 de janeiro de 2024, às 9 horas e 5 minutos, a sessão pública de defesa da dissertação da discente Maiana Bonfim Ferreira, regularmente matriculada no curso de mestrado em Enfermagem e Saúde da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, área de concentração em enfermagem, cuidado e saúde e linha de pesquisa, cuidado na promoção à saúde, prevenção, controle e reabilitação de agravos em grupos humanos. A defesa da dissertação intitulada Fatores associados à ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal, assistidas pela Operação Ronda Maria da Penha. Mai, você tem 20 a 30 minutos para a apresentação, em seguida a banca fará as considerações. A banca é composta por mim, professora doutora Nadirene Pereira Gomes, orientadora, professor doutor Amâncio Antônio de Souza Carvalho, professora doutora Josinete Gonçalves dos Santos Silva, professora doutora Maria da Conceição Rainho Pereira e professora doutora Ridalva Dias Martins, que compõem a banca. Eu deixei a professora Ridalva por último, porque por ela estar de férias, e aceitou participar e contribuir também com o processo mesmo nesse período. Muito obrigada a todas as pessoas. Maiana, você pode iniciar. Sucesso. Olá, gente, vou estar aqui compartilhando a tela. Então, gente, bom dia, né? Assim como a professora doutora Nardilene Pereira Gomes falou, eu vou estar apresentando hoje minha defesa de dissertação intitulada Fatores associados à ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal assistidas pela Operação Ronda Maria da Penha. Sou orientada pela mesma e co-orientada pela professora doutora Maria Enoy Neves Guzmão, que também está aqui na sala. Primeiramente, eu quero agradecer, né? A gente tem tanto a minha orientadora como uma das membros da banca de férias, e mesmo assim elas quiseram estar presentes e fazer suas contribuições. E também agradeço as demais pessoas da banca, a Josi está no trabalho, a Mans conseguiu dar um jeitinho, que ele tinha um compromisso também. Então, eu fico muito feliz, eu sei que cada contribuição que vocês vão fazer vai ser essencial para que o meu trabalho se torne cada vez melhor. E aí, antes de falar... Vou te interromper rapidinho, eu suspendi minhas férias, viu? Ai, meu Deus. Você. Tá vendo? Lene também está de férias, então Eu suspendi, então não estou mais de férias. Pode seguir. Então, agradeço também a toda essa mobilização, né, de todas as pessoas para estarem presentes hoje, além dos convidados, que tem muitos aí que estão no trabalho. Então, antes de começar, realmente é importante trazer um pouquinho como foi a minha aproximação com a temática na violência, que a gente veio desde a graduação, que é algo que acaba sendo incomum, principalmente na universidade privada de Salvador. Então, eu inicio na minha iniciação científica sobre enfermagem forense, eu trago um resuminho bem leve de que é realmente uma área da enfermagem, uma especialidade que vem com embasamento teórico-científico para prestar assistência às vítimas, né, de violência, uma assistência qualificada, porque vai reconhecer, examinar, coletar e preservar provas criminais, assim como orientar e desenvolver ações de cunho preventivo. E aí, ainda mesmo na graduação, quando eu finalizei a iniciação científica, eu começo minha parceria com o Lab Vida, no projeto de extensão sobre violência conjugal. Eu saio de uma área, né, que vem muito mais do profissional, mas também venho para a parte, né, das vítimas, que é a quesito mesmo das mulheres vítimas de violência conjugal, e que vem a parceria com o Lab Vida. Eu vou caminhando com a Vida, entro no projeto Vida na Covid, que foi durante a pandemia. Então, essas mulheres estavam vivendo uma dupla pandemia da Covid e também das questões de violência, porque elas estavam em isolamento, né, com seus agressores.
E aí, né, vendo o adoecimento mental que a pandemia traz, entro também no projeto Espaço Terapêutico Remoto, que é onde ofertava, né, práticas integrativas gratuitamente para as pessoas. E aí, a doutora Josinete me convida para fazer parte da coleta de dados dela do doutorado, que são os fatores associados ao transtorno mental comum e à violência conjugal. E aí eu participo ativamente, e aí a gente, em conjunto, consegue pensar um pouquinho como conseguir identificar, na verdade, né, as questões da ideação suicida dentro desse banco de dados, e aí agora eu estou aqui na minha defesa do meu mestrado. E aí, quando eu venho exatamente para as partes que não quer passar, pronto. E aí, quando eu venho, né, entender o tamanho da magnitude, eu encontro dados interessantes, né? Então, a gente vê nos Estados Unidos que 1 a 4 mulheres vivencia a violência pelo parceiro íntimo. E a gente vem aqui no território brasileiro, pelo Conselho Nacional de Justiça, que em 2021 teve 585 novos casos por 100 mil habitantes, né? E, consequentemente, a gente tem uma expedição de quase 500 mil medidas protetivas. Número exato, 688 mil medidas protetivas expedidas. Eu trago esses dados para mostrar tanto à banca e também as pessoas que estão assistindo que mesmo com culturas diferentes, rotinas diferentes, investimentos diferentes, status, né, totalmente diferentes, a gente tem um grande número, né, de mulheres vítimas de violência. E aí, quando a gente vem falar de mortalidade, a gente tem um compilado de 11 países, né, do Observatório de Igualdade de Gênero em 2021, que é a taxa de feminicídio por 100 mil mulheres. No primeiro slide, a gente vê 100 mil habitantes, né? Então, esse aqui reduz para 100 mil mulheres, apenas um gênero. E aí a gente vê a taxa de 4,6 em Honduras, 2,7 em República Dominicana e 2,4 em El Salvador. Quando a gente vem falar sobre o Brasil, a gente vê uma taxa de, em média, 4 feminicídios por dia em apenas um semestre. Esse semestre foi considerado o mais, o que teve mais feminicídios. Então, foram quase 700 mulheres mortas em apenas um semestre. Para aquelas que não morrem, elas vão carregar a repercussão o resto da sua vida. Né? Então, a gente vê o estudo aqui de Gazês, de mulheres que vivenciaram essa violência, elas vão apresentar escoriação, equimoses, feridas contusas e edemas. Esses são as repercussões físicas. Só que a gente vê as repercussões emocionais no estudo de Mota e Silva, que essas mulheres podem ter comportamentos relacionados à insônia, pesadelo, falta de concentração, irritabilidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e o consumo de álcool e drogas. E aí, quando a gente vem, né, a gente começa a entender a interface entre experienciar a violência e o adoecimento mental, a gente acaba entrando em outras questões. Então, a gente vê um estudo realizado, né, no estado do Nordeste brasileiro, com 369 mulheres, que verificou que 65,3 foram vítimas de violência. E nesse público, teve um aumento de 4,35 vezes a chance das mesmas cometerem o suicídio. Então, a gente vê realmente que tem a relação entre a violência conjugal e a ideação suicida, e com isso, eu e minha equipe, né, a gente fez o levantamento das questões: quais os fatores que estão associados à ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal. E aí a gente tem os objetivos, o geral, que é analisar os fatores associados à ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal, acompanhadas pela Ronda Maria da Penha. E os específicos, o primeiro é verificar a associação entre os fatores sociodemográficos e de saúde mental com a ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal. E o segundo é verificar a associação entre a vivência de violência na infância e ideação suicida nessas mulheres que têm história de violência conjugal. O meu trabalho, ele tem 2 capítulos de contextualização teórica. Então, o primeiro a gente vê a desigualdade de gênero, né? O primeiro a gente vem falando sobre violência conjugal, e aí tem a desigualdade de gênero, a contextualização da violência conjugal, né? Os avanços legais, e aí eu trago todas as leis, a Lei Maria da Penha, e com isso eu trago a classificação, os 5 tipos de violência que vem descrito pela Lei Maria da Penha, a magnitude dessa problemática. Então, eu faço o levantamento dos últimos 5 anos, mostrando realmente
o quanto vem aumentando esses dados e as repercussões desse agravo, né? A repercussão física, de saúde mental. E aí, com isso, eu tenho o meu segundo capítulo, que é comportamento suicida, que eu venho trazendo a contextualização do suicídio em si, né? A magnitude desse fenômeno. Aí eu trago a contextualização do comportamento suicida, né? Que não é apenas o suicídio em si, mas todo o caminhar, né? O antes, a ideação para chegar ao suicídio, e trago o paradoxo de gênero, que é onde os estudos mostram que os homens acabam fazendo, né, tirando a sua própria vida, e as mulheres acabam tentando mais. Então, eu trago estudos que vêm mostrando esse paradoxo de gênero cada vez mais forte e as estratégias de prevenção. Na metodologia, vale destacar que o meu projeto ele tem está vinculado a um projeto matriz, que é intitulado Cuidados Multiprofissionais a Homens e Mulheres em Situação de Violência Conjugal, Telemonitoramento em Tempo de Covid. E aí, dentro também dessa proposta, tem, como eu falei, a tese da doutora Josinete, que tem o objetivo, né, de verificar os fatores de transtorno mental comum e a vivência de violência conjugal. E aí a gente vem realmente trazendo como se fosse um guarda-chuva. E aí a minha abordagem é quantitativa, e aí eu mostro que o estudo quantitativo, ele enfoca na objetividade, né? Ele vai possibilitar, por meio dos números, as informações que vão ser processadas e classificadas, e aí tem por várias técnicas estatísticas, prevalência, percentagem, média e desvio padrão. E o tipo do meu estudo, dentro do quantitativo, é o corte transversal. E aí a gente vê que é uma pesquisa caracterizada por caráter instantâneo, né? A gente, no mesmo período de tempo, a gente vê a causa e o resultado da determinada problemática, que no caso, né, são os fatores, a ideação suicida nessas mulheres. E aí eu trago também, né, que uma informação é que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento da associação entre os fatores e o desfecho, que no caso é a ideação suicida, a gente vai favorecer o planejamento das ações de saúde, né? Então, cuidar para que essas mulheres não cheguem a cometer suicídio, mas também nenhum outro tipo de problema proveniente dessa questão. O meu local de estudo é a sede Ronda Maria da Penha, na cidade de Salvador, Bahia. Ela é uma unidade que é especializada na prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher, e ele faz o acompanhamento da medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência, ela é concebida pela Justiça, pelas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, e nem todas essas mulheres que têm a medida protetiva, elas são, nem todas as mulheres que são vítimas de violência, na verdade, né, têm essa medida protetiva. A medida protetiva, ela vai ser avaliada pelo nível da violência. Então, os casos mais graves que são acompanhados pela Ronda Maria da Penha. E aí, as participantes do meu estudo, no critério de inclusão, são mulheres maiores de 18 anos, acompanhadas pela Operação Ronda Maria da Penha, que tem a medida protetiva de urgência por vivência de violência conjugal. Importante lembrar que a Ronda Maria da Penha, ela também faz o acompanhamento de medidas protetivas por violência doméstica, intrafamiliar. No meu caso, é violência conjugal, que é aquela que é feita pelo parceiro íntimo. E o outro critério é que relataram pensamentos de ideação suicida. Os critérios de exclusão são mulheres que verbalizaram ter algum tipo de transtorno psicótico ou aquelas que não atenderam nenhuma das 5 ligações telefônicas. A pesquisadora teve todo o cuidado, né, e dá oportunidade para todas as mulheres participarem. Então, a gente ligava 5 vezes em horários e dias diferentes para que essa mulher tenha a oportunidade de participar da pesquisa. Referente à coleta de dados, a gente vê que já tem dados coletados, né, que eu participei, que foi da tese de Josi, e que foi por meio de técnica de entrevista. Essas entrevistas aconteceram por meio de ligações originadas do telefone institucional da Operação Ronda Maria da Penha, em uma sala privativa, no período de fevereiro a junho de 2021. É importante destacar que a pesquisadora principal, ela teve um cuidado, né? Essas mulheres foram vítimas de violência, são acompanhadas pela Ronda. Então, a gente sabe que tem uma perseguição com esses agressores. Então, ela teve o cuidado mesmo de falar, ó, a gente vai para a Ronda Maria da Penha, porque eu não quero que essa mulher tenha nenhum tipo de gatilho, que essa mulher não fique desconfortável, que ela não fique com medo, porque essa mulher não tinha o nosso contato salvo. Ela não sabia quem a gente era.
Então, deslocava para a Ronda Maria da Penha para poder ligar do número institucional de lá, para que quando o telefone dela tocasse, tivesse lá a Ronda Maria da Penha, para dar mais confiança para ela, para mostrar que era algo sério, que não era trote, que não era uma mulher sendo, né, usada pelo agressor. Então, a pesquisadora teve esse cuidado e a gente ia lá, né, várias semanas, de fevereiro a junho de 2021, para poder fazer essa pesquisa. O instrumento utilizado, né, foi composto por 5 blocos, e aí tem a variável sociodemográfica, a vivência de violência na infância, a vivência de violência na vida adulta, a presença de comorbidade e a ocorrência ou não do TMC. Esse aqui foi o instrumento, né, os 5 blocos do instrumento. Já adianto que o único que não foi utilizado foi a presença de comorbidades, mas que, em paralelo com minha defesa, a gente já está construindo o artigo 3, que vai ser a vivência de violência na vida adulta. Né? Então, a gente conseguiu utilizar vários blocos que contêm esse instrumento. E aí, a coleta de dados, para a gente poder ver se a pessoa tem TMC ou não, a gente usou um instrumento validado nacionalmente por profissionais da área de saúde, e ele é composto por 20 questões de sim ou não, e dentro dessas 20 questões tem a pergunta relacionada à ideação suicida. E aí esses dados foram armazenados no Excel e foram expostados para o software RStudio, onde a gente fez a análise de dados. As análises de dados, a gente fez análise descritiva e calculou as frequências absolutas e relativas por meio das proporções da população estudada. Então, a gente pegou as características sociodemográficas de saúde mental e a vivência de violência na infância. E aí, para poder verificar a magnitude do desfecho, que é a ideação suicida, e as variáveis independentes, que foi essa que eu citei agora, a gente fez o cálculo de razão de prevalência, que é o famoso RP. E aí a gente fez uma análise bivariada, e aí a gente realizou o teste de Q quadrado de Pearson e o teste exato de Fishing, considerando um valor de P igual ou menor a 0,05 para uma associação estatisticamente significante. E referente aos aspectos éticos, o estudo atendeu todos os aspectos que estão na Resolução 466 de 2002 do Conselho Nacional, e a gente contemplou os 4 princípios da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O projeto matriz, que eu falei no início da metodologia, ele foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, sobre o número de parecer que aparece na tela. Referente aos resultados, a gente teve 2 artigos, um que ele já foi submetido à Revista Brasileira de Epidemiologia, ela é um Qualis A3, e é intitulado o artigo Associação entre os fatores sociodemográficos e de saúde mental com a ideação suicida em mulheres com risco de morte por violência conjugal. O segundo artigo, ele será submetido à Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, Qualis A3 também, e esse artigo está intitulado como Associação entre a vivência de violência na infância com ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal. O artigo 1, a gente tem o objetivo, né, de verificar a associação entre esses fatores, que é sociodemográfico e de saúde mental, com a ideação suicida nessas mulheres que vivenciaram a violência conjugal. A metodologia acaba sendo a mesma da dissertação, né? Então, é uma metodologia quantitativa, uma metodologia do tipo de corte transversal, para fazer o cálculo da razão de prevalência, e a gente tem as variáveis independentes, né, que são os sociodemográficos, que a gente vai ter idade, escolaridade, razão, raça e cor, religião, situação conjugal, trabalho remunerado, não depende financeiramente. Os dados de saúde mental é a ocorrência ou não de transtorno mental comum, e a variável dependente, que no caso é o desfecho, é a ideação suicida. Aí eu venho com a tabelinha, e eu sei que como tem muitas pessoas que acabam não sendo do Quant, vou fazer uma explicação assim de leve. A gente viu aqui, né, que o RP é a razão de prevalência e o p-valor. Então, a gente vai ver os dados que estão aqui. O p-valor a gente adotou igual ou menor que 0,05. E essa tabela, não é porque o meu estudo, acaba que ele tem uma diversidade muito grande. Então, a gente vê, dentro da RP, a gente tem quando dá um valor igual a 1, que no caso a gente vê aqui a idade e a escolaridade. E aí a gente mostra que essa população
está igualmente exposta. Então, essa mulher que tem de 20 a 40 anos ou 41 anos mais, ela está exposta igualmente a desenvolver ideação suicida se ela for vítima de violência conjugal. A mesma coisa acontece na parte de escolaridade. Quando a gente vem para raça, cor, religião, situação conjugal e transtorno mental comum, a gente vê um RP maior que 1. Né? Então, quer dizer que é uma associação positiva. Essa associação positiva, traduzindo, quer dizer que é um fator de risco. Então, essa mulher ser negra, essa mulher ter religião, essa mulher estar separada, e essa mulher ter transtorno mental, quer dizer que ela tem um fator de risco, se caso ela for vítima de violência, para desenvolver a ideação suicida. Então, a gente vê alguns números maiores, né? 4,5 para essas mulheres que estão separadas e 3,13 para essas mulheres que já têm transtorno mental. E aí, a gente vê, né, essa situação de um número de RP menor que 1. O que quer dizer isso, Maiana? Então, quer dizer que quando o valor é menor que 1, ela é uma associação negativa. Então, quer dizer que ela é um fator protetivo. Então, para essa mulher vítima de violência conjugal, que ela trabalha de forma remunerada, que ela não depende financeiramente de ninguém, quer dizer que ela tem esse fator protetivo para desenvolver da ação suicida. Então, a gente vê aqui que é um estudo que vem uma diversidade, né, de valores de RP. E aí a gente, infelizmente, ou na verdade, né, a gente teve um valor estatisticamente significante para o transtorno mental comum, que deu 0,001. Deu muito baixinho, mostrando que é um resultado estatisticamente significante. E eu também trago alguns estudos para poder complementar essa parte dos resultados. Então, no meu estudo mostra que ocorreu a prevalência de ideação suicida, mais de 1/4 dessas mulheres com história de violência conjugal. E aí a gente viu antes, né, que estar separada é um fator de risco para a ideação suicida, sendo que essa mulher é vítima de violência conjugal. E aí, no estudo de Silva et al., 2021, também mostra isso, né? Então, um estudo corroborando com o meu achado, que uma pesquisa realizada no Nordeste evidencia que mulheres separadas judicialmente eram mais propensas ao suicídio. Outro resultado que também chamou muita atenção é o quesito da religião. No meu estudo, a gente viu que a religião se tornou um fator de risco para a ideação suicida para essas mulheres vítimas. Mas eu também trago que o meu estudo tem uma limitação, né? Então, apesar de perguntar se essa mulher tem uma religião, a gente não chegou a investigar quando foi que essa religião se inseriu. Ela sempre veio, né? Ela cresceu na religião, ela entrou na religião depois que ela se separou. Como foi essa entrada na religião? Porque tem estudos que mostram que a religião é um fator protetivo para não desenvolver, para não acontecer o suicídio. Então, mas também tem outros estudos que mostram que pessoas, né, religiosas, né, que o casal religioso acaba que o homem acaba distorcendo os discursos religiosos para poder controlar a roupa, o comportamento e assim manter, né, o casamento diante as violências. Então, realmente, a gente investigou, a gente chegou ao consenso, né, que tem essa limitação de saber quando essa religião inseriu na vida da mulher. E aí a gente vê outro achado, né, que são as mulheres negras que estão mais suscetíveis à ideação suicida. E aí a gente vê um estudo de IPEA 2023, que essas mulheres negras acabam também que lidam com diversas preocupações. Então, né, ela tem dificuldade de acesso à educação e trabalho, que vai gerar diversas desigualdades, né? Então, acaba tendo muito mais um peso para essa mulher negra. E aí a gente tem outros resultados desse mesmo artigo 1, né, que é o trabalho de forma remunerada como um fator protetivo para ideação suicida, e também um estudo de Pichula, que estar trabalhando e ter renda pode contribuir para uma melhor saúde mental, e aí vai melhorar o manejo dos pensamentos suicidas, né, vai favorecer maior rede de suporte para poder superar o rompimento dessa relação. Né? Então, vai mostrar para essa mulher que realmente ela tem um outro caminho para construir. E a gente vê a ocorrência de transtorno mental nas mulheres que têm 13 vezes mais chances de desenvolver a ideação suicida se ela foi vítima de violência. O artigo 2, que tem o objetivo de verificar a associação entre a vivência de violência na infância e a ideação suicida dessas mulheres com história de violência conjugal.
A metodologia acaba sendo a mesma, né? Quantitativa, do tipo corte transversal, a gente vai calcular a razão de prevalência e as variáveis independentes é a vivência de violência na infância. E aí a gente vai ver a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e como a variável de desfecho, né, a variável dependente, tem a ideação suicida. A gente vem com a mesma tabelinha, né? Então a gente mostrando aqui que todos os valores de RP e todos os valores de P-valor deram, o P-valor deu menor que 0,05 e o valor de IRP deu todos maiores de 1. Então, quer dizer que todos, vivência de violência psicológica, vivência de violência física, viveu violência sexual, todos foram, né, fatores de risco para essa mulher vítima de violência conjugal, ela desenvolver a ideação suicida. E aí, né, eu já falei aqui, o estudo mostra que a experiência dessa violência na infância, independente de qual seja, está relacionada à ideação suicida. E eu trago o quesito mesmo da reflexão, né? Essa mulher, ela está vulnerabilizada 2 vezes. Ela teve a vivência de violência na infância, ela teve a vivência de violência na fase adulta. Então, realmente mostra que tem, que pode ter a situação da transgeracionalidade do agravo, né, da violência. Então, essa vivência de violência na infância pode levar essas mulheres na fase adulta naturalizarem e se inserirem em relacionamentos conjugais que são permeados pela violência. Né? Então, algo que aconteceu aqui no meu estudo e eu trago alguns outros estudos que vão corroborar, que vão mostrar realmente o quanto é potente a vivência de violência com a saúde mental, né? No caso desses adolescentes e também dessas mulheres que foram investigadas. Então, um estudo voltando para a violência física, que de 2019, com 12 mães que relatou que utilizaram a punição corporal em seus filhos como meio educacional. Só que o mais integrante que é que essa prática elas também vivenciaram. Né? Então, elas estão reproduzindo o comportamento que elas sofreram com seus filhos. Né? Então, no estudo, eles também falam que acabam sendo muito prejudicial, que ela não queria, mas é como se fosse mais forte que ela, porque elas vivenciaram e entenderam que era o normal. Vindo para questões de violência psicológica, um estudo com adolescentes espanhóis de 12 a 17 anos que foram vítimas de violência por meio de rede social mostrou que essa vivência desse agravo é um fator de risco para o desenvolvimento de estresse e de ação suicida. E aí eu também complemento com um estudo feito na Alemanha, com participantes de 14 a 21 anos, que evidenciou que é uma incidência acumulativa do comportamento suicida com o passar dos anos. Então, a gente vê esse adolescente que, às vezes, tem essa situação, né, tem essa vivência de violência na infância, que tem esse estresse, que tem a ideação suicida, às vezes não intervém, né, não dá um acompanhamento que merece dar, achando que é algo isolado, e esse adolescente vai chegar na vida adulta com o mesmo tipo de comportamento, ou até mesmo pior. E aí, quando a gente vem falar sobre a vivência de violência, né, sexual, a gente vê um estudo que vivenciar esse agravo vai impactar na identidade e também pode construir que pode contribuir para essas crianças, né, sintam repulsas do próprio corpo. E aí a gente, né, finaliza. A minha pesquisa evidenciou tanto os fatores de risco como os fatores protetivos. Então, resumindo, os fatores de risco são essas mulheres negras que têm religião, de estarem separadas, que vivenciaram qualquer um desses tipos de violência na infância, sendo ela psicológica, física ou sexual, e apresentar o transtorno mental comum. E os fatores protetivos, né, essa mulher trabalhar e essa mulher não depender financeiramente. E aí eu também mostro que o conhecimento desses fatores, né, eu trago algumas oportunidades, umas possibilidades para caminhos futuros, sendo ele em outras pesquisas, sendo em políticas públicas, projetos de extensão. E esse é o papel do pesquisador, né? Para que todas as pessoas, todos os profissionais, sendo em qualquer área, porque esse estudo acaba possibilitando descobertas que vai tanto da parte clínica, tanto da parte política, tanto da parte social. Então, o pesquisador tem esse papel, e aí eu apresento alguns. Então, por entender que essa mulher negra está mais suscetível, né,
a ideação suicida, e também a gente precisa que essas políticas, que essas intervenções tenham especificidades, né? Porque a gente sabe que as experiências para grupos raciais são diferentes, então precisa realmente ter esse cuidado. Referente à religião, é importante ter essa abordagem sensível, né, para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e apoio. Quem sabe, né, há capacitações para os líderes religiosos, para eles poderem entender, para eles poderem apoiar e também prevenir no seu ciclo, né, no seu grupo, na sua igreja, porque acaba sendo mais essencial e essa mulher vai se sentir mais confortável, né? E aí a gente vê que, independente da onde essa mulher se encontrar, a necessidade da saúde mental. Então, da interação desse serviço com o contexto da violência contra a mulher. Eu boto o contexto da violência contra a mulher porque, basicamente, tem. Será que um protocolo no serviço de saúde não seria interessante dessa mulher já ir diretamente para um psicólogo ou diretamente para um psiquiatra? Não, porque muitas mulheres sofrem caladas. Então, ela só vai mostrar algum tipo de sinal quando ela já está no seu ápice. Então, ir diretamente, né, fazer um acompanhamento, não nada isolado, para que essa mulher não tenha nenhum tipo. Delegacia, Ronda Maria da Penha, nas escolas, então mostrar mesmo essa rede de saúde mental nas universidades, em diversos lugares que essa mulher pode estar inserida. E aí a gente vê outro fator de risco, né, que é a vivência de violência na infância, e aí destacar as estratégias de intervenção precoce para poder interromper a possibilidade do ciclo de transgeracionalidade da violência. E aqui eu falo também que a gente tem uma lei aqui no Brasil, né, que necessita de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Só que essa lei, primeiro, pouquíssimas pessoas conhecem, acaba que não tem nenhum tipo de psicólogo ou assistente social nas escolas, então ela não é efetiva, ela não está sendo feita, e se tivesse, eu acho que poderia somar muito para essas questões, porque iam reconhecer, iam mostrar outras possibilidades, iam cuidar dessas crianças e adolescentes, né? E até mesmo, quem sabe, uma capacitação com os pais, né? Mostrando uma educação positiva, porque muitas das vezes esses pais não conhecem o outro lado, né, da educação, porque eles só conheceram aquele da violência como meio educativo. E para finalizar, os dados, né, protetivos, que é o empoderamento econômico, que aí vem tanto trabalhar de forma remunerada, como ou ter sua independência financeira, um componente vital para a promoção de resiliência e na redução da vulnerabilidade dessas mulheres que estão expostas. Então, fazer cada vez mais, né, locais com cursos profissionalizantes gratuitos, né, educação financeira, cursos sobre empreendedorismo, para que essa mulher continue ainda mais tendo essa liberdade financeira, essa independência e mostrando a ela outros caminhos. Então, fico muito feliz com esses resultados, porque eu, como pesquisadora, que eu morro de orgulho dessa profissão, eu vejo que tem caminhos e que ações com base realmente na prática, né, baseada na evidência, acaba que os objetivos podem ainda ser conquistados de uma forma mais rápida. Essas aqui são as referências que eu usei no slide. E meu muito obrigada. E agora vamos, né, para as partes construtivas. Parabéns, Mariana. Ata da sessão 580, defesa pública de dissertação. Às 9 horas do dia, às 9 horas e 5 minutos. Vou atrapalhar vocês. Às 9 horas e 5 minutos do dia 9 de janeiro de 2024, teve início a defesa de dissertação da discente Maiana Bonfim Ferreira, regularmente matriculada no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal da Bahia. A defesa de dissertação ocorreu de forma online, através do Meet, e contou da apresentação defesa da dissertação intitulada Fatores associados à ideação suicida em mulheres com história de violência conjugal, assistidas pela Operação Ronda Maria da Penha, com base no desempenho da aluna em relação à apresentação, defesa e avaliação geral do estudo. A comissão examinadora emitiu o seguinte parecer. A Messana apresentou a dissertação demonstrando segurança e conhecimento teórico-metodológico
A banca considera alinhamento de objeto, objetivo, metodologia e resultados com discussão fundamentada, organizadas em 2 artigos bem estruturados. Defendeu com propriedade as argumentações da banca, comprometendo-se em acatar as sugestões. A banca considera estudo relevante científica e socialmente, com contribuições para enfrentamento da violência e promoção da saúde mental, especialmente para mulheres que constituem uma parcela da população com esses aspectos ainda muito negligenciados. Diante do exposto, a comissão examinadora conferiu à defesa de dissertação a menção aprovada. Na forma regulamentar, a ata, lavrada pela comissão examinadora, será assinada por seus componentes e pela aluna examinada, Salvador, 9 de janeiro de 2024. Parabéns, Mai, você está mestra. Ai. Parabéns, Mai, que lindo. Parabéns, viu? Mai, eu vou conceder um momento para a sua fala. Em seguida, a banca sucintamente, né, fará as falas finais e a gente finaliza a parte formal e suas colegas certamente deverão, né, desejarão fazer alguma fala também. Ai, gente, muito obrigada, né? Essa é a parte dos agradecimentos. Acho que tem uma lista, vou tentar ser breve. Primeiramente, agradecer a Deus, né, que me fez tão persistente, me fez, como o Lene fala, ousada, que eu só vou e vou e vou, mas é muito do... É o meu jeito, né, meu jeitinho. Então, eu agradeço muito a ele por não ter me deixado desistir e ter sempre o pensamento de sempre ver o lado bom das coisas e ter uma resiliência muito grande. Isso aí resiliência e coragem, isso aí eu sei que são pontos que ele me fez cada vez, né, mais forte com o passar do tempo. Agradeço ao Lab Vida, a professora Nardilene, primeiramente, né, por ter confiado em mim e ter visto o potencial para mudar o meu... ter visto o potencial dos meus resultados, né? Então, isso é muito, muito bom. A professora Enoy, minha segunda orientadora, não é co-orientadora, mas segunda orientadora. Ela... Pode dizer que é a primeira, que eu não me incomodo. Não, tá igualmente. Me abraçou, me acolheu, foi bem mãezona mesmo. Lene puxa e ela extrai o melhor da pessoa. Lene essa pessoa. Eu tenho 2 mães, né? Uma que puxa, a outra que passa a mão na cabeça. Eu tenho esse privilégio. Agradecer a Ronda Maria da Penha, né? Juntamente com Josi, porque foi o campo de estudo, eles me acolheram. Josi e o Lab Vida, ele já tem uma parceria com a Ronda Maria da Penha, então foi o meu primeiro contato e eles me acolheram muito bem, né? Como o Ridalva falou, também agradecer as mulheres participantes desse estudo. Eu tô gravando, né? E quem sabe postar no YouTube e mandar para a Ronda Maria da Penha, e elas vão estar cientes desses dados, né? Para realmente pensar em coisas futuras. E aí eu venho para os agradecimentos da banca, as contribuições que vocês fizeram foram essenciais, foram maravilhosas, e sei que vai deixar o estudo muito melhor, né, lapidar mesmo, e eu agradeço pela disponibilidade, né, a gente está 9 dias de 2024 e vocês estão aqui, muitos de férias, outros com compromissos, vocês fizeram, estava aqui presente, deram ótimas contribuições. E aí eu venho, né, para os meus pais, eles não estão aqui presentes, mas como vai estar no YouTube, eu vou mandar para eles vão estar vendo, né, toda a liberdade, sabedoria e educação que eles me deram. Então, essa vitória acaba sendo nossa. Meu companheiro, meu amor, Juan, que é um parceiro, me dá muita força. Eu estou completamente apaixonada. Então, muito obrigada por tudo. Por nem mesmo eu falar nada e ele saber o que eu estou passando. E me dar todo o suporte. E aí eu venho para Josi mais uma vez, né? Me deu um empurrãozão e fez, vai que é tua, você pode, você consegue. E aí com isso eu conheci
pessoas dentro do Lab Vida, Joana, Monique, que teve aqui um pouquinho durante a apresentação, mas não vou deixar de agradecer por toda a parceria, por toda, né, por pegar o meu projeto Quant de mulher e abraçar como delas, que são de criança, e Quali. Então, mostra, né, toda a parceria. A Núria, a Júlia, Carlos, a Paula, Osvaldo, a tutoria, né, de criança, que a gente sempre vai estar juntos e crescendo. E aí, a todas as pessoas do Lab Vida, né? Flavinha, que não é do Lab Vida, é do Crescer, mas tá sempre junta, a Vivi, a Mima, que é do Lab Vida, não é mais, vai voltar, não sei. Então, a Janli também. Então, meu muito, muito, muito obrigado. E aí eu venho para as minhas amigas que estão aqui hoje, Camila, Laís, Osanda, Laís de Recife, e tá aqui. Sou muito grata por toda a parceria, né? Por todos os meus sumiços e por todos os podcasts que eu mando. Ai, de desabafo, de alegria por cada conquista, e vocês vibram demais. A Nike tá no trabalho, na Secretaria da Pós-Graduação, e tá aqui também. Já já eu mando a ata para finalizar a minha inscrição do mestrado e fazer minha matrícula do doutorado. Muito obrigada aí por toda a parceria. E minha família, né? Hoje aqui, por conta de ser online, acaba que algumas pessoas têm dificuldade. Aqui tá a minha segunda mãe, que é minha tia Cláudia. Sou completamente, ela dá uma força, acredita, de uma forma muito... E a minha prima Catarina, que fizeram parte dessa correria, dando muitos momentos leves, engraçados, viagem e conversas muito maduras. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Amo todos vocês. E contrato renovado por mais 4 anos. Então, 4 anos aí que vocês vão ter que me aguentar. Falar sobre doutorado, sobre aplicativo, alguns surtos, e que faz parte. Muito obrigado, muito, muito obrigado. Vamos finalizar, então. Convido o professor Amâncio para fazer a fala final. Eu posso pedir para falar. Eu tinha um compromisso. Pode, professora. Tudo bem, Amâncio? Desculpe lá, Márcio. Não há problema, não. Mas posso pedir para sair e envia-me o que eu tiver que assinar e eu assino? Pode ser? Sim. Isso. Quero agradecer, em primeiro lugar, à nobre mestra pelo convite e por me dar o privilégio de participar neste seu momento tão especial. Já escrevi e desejo-lhe que o seu percurso seja, se não melhor, pelo menos igual ao que fez até agora em termos de qualidade. Claro que vai encontrar outras coisas, mas em termos de qualidade. E a todas as colegas que estão presentes na banca e a todos os que estiveram a assistir e estão a este momento tão especial. Muitos parabéns, Moiana, e cá estaremos para ajudar naquilo que depender de nós. E muito obrigada, em especial, à professora Nadirlene e à professora Enoi, que nos permite, pelo menos a mim, me permitiu também participar neste momento e que é muito importante. Obrigada também aos outros, a toda a gente. E permitam-me que eu saia, é possível? É, professora Nadirlene? Sim, professora, já encerramos. Muito obrigada, viu, Conceição? Muito, muito, muito obrigada. Tá, com licença. Até mais. Obrigada, até mais. Professor Amâncio. Ok, muito bem. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu adoro o vosso caráter informal destas bancas e esses coraçõezinhos no ar, a demonstrarem todo o carinho e amor pela candidata, que agora já é mestre. Parabéns. Fico muito feliz também por já ter projeto de doutoramento na manga, que é ótimo. Ok, muito bom. Desejo-lhe as maiores felicidades também na continuidade desse projeto. Ok, que tudo possa correr como correu até agora, belíssimamente. Também lhe queria dizer que, relativamente aos métodos, eu estou quase como masculino feminino. Não se pode dizer que a mulher é mais que o homem, nem o homem é mais que a mulher. São pessoas diferentes. Aqui são métodos diferentes que se podem complementar e podem conviver.
e dependem um bocado do objeto de estudo, portanto, não valorizo nem uma coisa, nem mais uma coisa nenhuma. Tem, portanto, o seu valor em si. E se forem bem aplicados, não há qualquer problema relativamente a isso. Queria, portanto, também agradecer o convite e, sobretudo, terem permitido a um elemento do sexo masculino estar a conviver convosco, todas senhoras e meninas, portanto, beber um bocado da vossa sensibilidade, não só de diferente cultura, como de mulher. Para mim é ótimo em termos de aprendizagem e permitam que também diga isso. Agradecer ao Laboratório Vida e já continuam com esta energia, com esta vivacidade que têm demonstrado até agora, porque isso é uma riqueza não só pessoalmente para cada um de vocês, para os docentes, para as pessoas todas envolvidas, como também para a própria Escola da Enfermagem e para a UF. Parabéns a todas e a todos. Ao público que também assistiu, com certeza, e que enriqueceu este momento. E muito obrigado por tudo. Professora Ridalva. Então, parabéns à mestre Maiana e doutoranda Maiana, duas coisas. Parabéns aos meus colegas, professora Nadirlene, a professora Enoy, vocês três, pelo excelente trabalho e as publicações excelentes que virão, obviamente. Sucesso para você, Maiana, no doutorado. Foi um prazer rever o professor Amâncio, a professora Maria da Conceição, que já saiu, a professora Josinete. Josi, parabéns, hein? A gente acompanhou desde antes, né? E agora está aí brilhando também. Tudo de bom para você, Maiana, viu? E estamos aqui quando você desejar, tá bom? Beijo a todas e todos que participaram. Eu deixei por último para encerrar, né? Nossa egressa Josi, brilhando aí, estreando também, né? E fechando também esse ciclo de Maiana. E eu queria fechar com você, Josi. Você finaliza. Ai, meu Deus. Responsabilidade, tá vendo, Mai? Parabéns à professora Nadirlene, à professora Enoy, à Maiana. É o que Mai falou perfeitamente há pouco, né? Uma aperta e a outra alisa, né, Mai? Uma folga, a outra aperta. Então, assim, como esse equilíbrio é fantástico entre a professora Nadirlene e a professora Enoy, né? Porque, assim, e o quanto o Lenin vê o nosso potencial, né? E que às vezes nós nos limitamos e achamos não, que naquele momento, poxa, ela está querendo demais, mas se ela está querendo é porque ela sabe do quanto é capaz. E lá atrás, quando ela dizia assim, não faz sentido fazer isso, ela sabia que existia o potencial de Maiana e que Maiana era capaz de, né? Então, assim, e professora Enoy, ela abraça, né, a causa que Lene diz não faz sentido por aí, mesmo eu não sendo do quant, mas isso não vai por aí, né? Então, assim, eu acho que é uma junção muito, muito única, porque Lene tem uma visão muito grande do quali, e quando um quant para ela não tem um sentido, entre aspas, né, qualitativa, ela diz, não, mas vocês não estão me dizendo o quê? Não estão me dizendo nada além do que está ali, né? Então, assim, ela vem e vê esse potencial. Então, assim, falar de Maiana é muito do que eu já disse na minha fala, né? Maiana, ela tem a vontade ela chega no Grupo Vida muito tímida, né? Ela chega de já ter permeado o Grupo Vida, mas, de certa forma, invisibilizada, né, Mai? Digamos assim, poxa, e quantas vezes, e que a gente sabe, né, as pessoas às vezes passam e cada um vai passando e não tem um objetivo e segue para outros grupos, enfim. E eu dizia todo dia, Aline, não, mas ela é muito boa,
Porque a gente tem uma preocupação muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa não é dizer eu vou fazer, você tem de entender todos os processos, entender que nós temos uma métrica da pós-graduação que, infelizmente, as pessoas entram no mestrado e no doutorado e não conseguem, sabem que existe, né? Entram, entre aspas, sabendo, e depois dizem assim, ah, mas o programa está me cobrando demais. Não é que o programa está me cobrando demais, existe por trás desse programa, né? Algo que rege esse programa e que esse programa precisa dar conta disso, né? Então, assim, precisamos de pessoas comprometidas, assim como Maiana na pós-graduação, que tenha a vontade e tenha a disponibilidade de aprender, a responsabilidade de fazer pesquisa com seriedade. Maiana, ela chega e ela, como eu digo para vocês, ela dá um salto muito grande, né, na timidez de Maiana, mas ela é muito boa em muita coisa. Nossa, Maiana é muito organizada, ela tem uma coisa assim que nunca Josi tem a metade. Mai, eu preciso disso, Mai já está com aquilo pronto. Então, assim, Mai tem muitas potencialidades que precisam, sem sombra de dúvida, ser evidenciadas, né, Mai? Porque talvez você não saiba e não tenha dimensão do quanto você pode ir ainda mais longe, né? E não se limite. Pense em todos os processos, e eu digo sempre, pense nos processos que existem por trás, mas eles não são pontos limitadores. Muito pelo contrário, eles existem ali, a gente vai lidar com eles e vamos seguir. Você não é a pessoa que justifica, eu não consigo isso por isso, né? E que você continue sendo desse jeito. Parabenizar mesmo por toda a trajetória que você fez e cuide bem do meu Grupo Vida, alavanque esse Grupo Vida, sabe? Porque, assim, eu digo sempre que você precisa ter amor, né? Por tudo aquilo que você faz. E a gente não pode deixar um grupo de pesquisa, que aí você vai olhando e vai dizendo quem vai levar o grupo de pesquisa, porque formou tantas pessoas, né? E numa temática que, assim, é gritante na sociedade, mas ainda é invisibilizada. E te digo isso porque quantas vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas você pesquisa o quê? Ah, eu estudo a violência contra a mulher. Ah, tá. A gente ainda tem um modelo hospitalocêntrico em que as pesquisas sociais, elas são muito invisibilizadas. E a encontrar pessoas que estejam dispostas a estudar e a se debruçar sobre a temática da violência não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil porque é uma temática complexa e que não tem um valor de mercado, né? Existem os altos índices de violência contra a mulher, que são alarmantes, mas existe ainda uma invisibilidade por não dar um produto, um medicamento, sabe? Eu não consigo achar uma medicação que seja dada para a pessoa não sofrer violência. Então, assim, que vocês alavanquem o Grupo Vida e que a mesma, Maiana, a mesma sensibilidade que você teve de ser acolhida dentro do Grupo Vida, que você busque outras pessoas, que você tenha a paciência de capacitar e de ensinar outras pessoas. Eu sei que às vezes é um processo difícil, mas que a gente, as nossas professoras não desistiu da gente, né? A Lene não desistiu, Enói não desistiu, e que temos essa missão, né? Então, te dou essa missão de trazer pessoas para o grupo, de formar novas pessoas, ajudar a formar novos pesquisadores na linha de violência. E parabéns mais uma vez a você e a professora Nadirlene, gratidão, e estou voltando para o grupo, já já. Já vimos que ela está empolgada, né, gente? Amei, viu, Bastante empolgada, bastante, estou encantada. Eu estou aqui de um lado, a Enói está do outro, digo, Eu só estou ouvindo, aproveitando esse momento para me botar no barril. Você quer falar alguma coisinha, Márcio? Não, ia só dizer que eu vou ter mesmo que sair, está bem? Tá bom, Tenho muito aqui já os obrigada. colegas à espera do lado. Obrigada, professora Beijinho Márcia, grande para tchau. para todas vocês, está bem? Em especial para a Mai.
para a Maia, está bem? Tudo bom e até um dia destes. Ok? Muito Até, obrigada, Bro. muito Até obrigada, mesmo um dia destes. Obrigada. banca. Às 11 horas e Ok? 42 minutos. Façam um bom ano e façam o favor de serem felizes. Está bem? Que é o que Ah, é preciso nesta vida. Está Obrigada, bem? Pro. Tudo bom. Muito obrigada. tudo Tchau, de bom. tchau. Às Tudo 11 bom. horas e Tchau. 42 minutos, então estou encerrando, né, a sessão pública